Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. Como caiu regra de 3 simples inversa no Enem de 2019? É isso mesmo. Esse assunto não é muito frequente também na prova não. Mas veio. Vamos dar uma olhada? Direto para a questão. Bom, vamos para a pergunta. Ele quer o valor mais próximo. O valor mais próximo. Já dá a entender que não vai dar exato. Perfeito? Da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetro e com uma casa decimal. Então realmente não vai dar exato. Vamos lá. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. Percebam, é medido aqui o diâmetro do disco dentado. Continuando. O ciclista já dispõe de uma catraca. Então, ele já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro. E pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais. Isso é importante. A bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Então ele quer o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca. Então perceba, ele deu o diâmetro da primeira catraca e está perguntando o diâmetro da segunda catraca. Só que esse diâmetro da segunda catraca faz com que a bicicleta avance 50% a mais. Olha a porcentagem aí de novo, né? Perfeito. Como nós vamos fazer o raciocínio? Eu não sei quanto ela avançou no início. A questão não deu. Avançou, sei lá, 5 metros, 10 metros, 2 metros, 1 metro. A questão não disse. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar um valor para ficar mais fácil a resolução. Perceba, há outras maneiras de resolver. Mas você imaginando o valor, vai ficar mais fácil. Nesse tipo de questão que ele não dá o valor inicial, mas ele dá o percentual de aumento, qualquer valor inicial que você supor vai dar certo. Perfeito? Então, qual é a linha de raciocínio? Nós vamos supor aqui, ó. Vamos supor que inicialmente vamos supor inicialmente que ele avançou 100 metros. 100 metros é muito. Mas para você entender, 100 centímetros, por exemplo. E no início ele avançou 100. Perceba, com a nova catraca, ele vai avançar quanto? A questão fala aqui, ó, 50% a mais. Por isso que é bom usar o 100 como referência. Então, com a nova, ele vai avançar 50% a mais. E você sabe que 50% é a metade. Aqui vai dar 50, então vai ser 50 a mais. Então a nova vai fazer com que ele avance 150. Repetindo, professor, de onde você tirou esse 100? Eu criei, a gente fez a suposição que o inicial fosse 100. Professor, se eu inventasse qualquer outro valor, ia dar certo? Por exemplo, se eu inventasse que o inicial valia 15, ia dar certo? Ia. Qualquer valor que você invente como inicial vai dar certo, que você crie vai dar certo, desde que você aumente 50% e, claro, calcule 50% corretamente. Eu sempre recomendo usar o 100 porque fica mais prático para calcular a porcentagem. 50% de 100 dá 50. Perfeito? Então, ó, na história que nós criamos, ele no início avançava 100, não importa aqui, 100 centímetros, 100 metros, tá? E agora está avançando 150. Perfeito? Agora dá para fazer uma regra de 3 aí. Ele deu 7, nós colocamos o 100 e o 150, vamos achar o x. Tranquilo? Vamos lá. Vou montar aqui do lado.
diâmetro. E aqui eu vou colocar como avanço. Então perceba, quando o diâmetro era 7, ele avançou 100. O novo diâmetro X, ele vai avançar 150. Perfeito. Entenda. Como é que nós resolvemos uma questão de regra de 3? Normalmente a gente convenciona uma direção para o X aqui. Não importa, eu convencionei a direção para baixo, mas não importa. Tá? Não importa a direção aqui. O que importa é quando você vai verificar a segunda. Como assim? Se as grandezas forem diretamente proporcionais, você vai botar também para baixo. E se as grandezas forem inversamente proporcionais, você vai botar para cima. Isso que é importante. Diretamente proporcional, mesma direção. Inversamente proporcional, direções contrárias. Pense comigo, principalmente você que já andou de bicicleta sabe disso, tá? Raciocina comigo aqui, eu tenho o diâmetro da catraca, né? Que é aquela que fica lá atrás quando você pedala, tá? Perceba, vê se vocês concordam comigo, quanto menor o tamanho da catraca que fica lá atrás, você está pedalando aqui, quanto menor o tamanho da catraca, perceba, mais você avança quando você pedala, não é isso? Quanto menor o tamanho da catraca, mais você avança. Então perceba, uma grandeza diminui e a outra aumenta. Toda vez que uma grandeza diminui e outra aumenta na mesma proporção, nós dizemos que elas são inversamente proporcionais. Então, o diâmetro da catraca é inversamente proporcional ao avanço da bicicleta. Perfeito? Vamos lá. Ó. Como é que fica? Se é inversamente proporcional, a seta é para cima. E aí, vamos fazer a regrinha de 3. Toda vez que tiver uma seta para cima, você inverte. Então vai ficar assim, ó. 7 sobre x é igual... Aí você vai inverter isso aqui, ó. Tá? Inverter esse lado aqui, porque a regra de 3 é inversa. Então vai ficar 150 sobre 100. E aí é só encontrar o valor de x, que é o diâmetro. Vou cortar um zero aqui para facilitar a nossa vida. Tá? Eu vou cortar aqui, ó, de novo. Vou simplificar aqui, eu vou dividir os 2 por 5. Vamos lá, ó. Dividido por 5 dá 3 e dividido por 5 dá 2, para poder ficar mais fácil a resolução. E aí nós vamos fazer o que? Meio pelos extremos, ó. Multiplicar aqui e multiplicar aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes x, que vai dar 3x, e 7 vezes 2, que vai dar 14. Então vamos ter o que aqui? X é igual a 14 dividido por 3. X é igual, perceba, 14 por 3 vai dar 4 e alguma coisa. Perceba que não chega a dar 5, porque para dar 5 teria de ser 15. 15 por 3 dá 5 redondo. Então 14 por 3 dá 4 alguma coisa. A única alternativa aqui, ó, letra C. Perfeito, doutores e doutoras? Era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Até mais!